André Ventura acabou de partir a louça toda dentro do Parlamento, chamou com as letras todas ladrões ao governo e ao antigo governo de António Costa. Ladrões! Foi com as letras todas. Ora, ouçam a declaração do deputado André Ventura. Talvez sintam um certo alívio na mão direita, mas o governo prevê cobrar mais multas de trânsito, mais impostos sobre o consumo e mais impostos sobre vocês todos que trabalham para sustentar este país. Ou seja, é um governo que, na verdade, ao fim do dia, é tão ladrão como era o ladrão anterior, que nos tirava de um lado para dar do outro. Era um governo tão ladrão como o ladrão atual. Senhor Deputado, Senhor Deputado, Senhor Deputado, quer o vocabulário usado, quer a linguagem gestual não são aquilo que deve ser indicado num plenário democrático e no hemiciclo. Portanto, peço aos seus deputados que mantenham a serenidade para que o orador possa terminar a sua intervenção, sendo que se abstenham de vocabulário inapropriado e de gestos também inapropriados. Estão escolas a assistir ao nosso plenário. Não vale a pena continuar, Sr. Deputado, não vale a pena continuar. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado para continuar até aos seus 12 minutos e 30 segundos e espero que com seriedade democrática se consiga ouvir tudo até ao fim. Só achou, Sr. Deputado. Ainda bem que estão escolas a assistir, porque assim sabem o estado a que o país chegou nas últimas décadas em Portugal. Por isso, o que o país precisa não é de um orçamento que vá sacar mais em impostos indiretos para dar mais noutro tipo de receita. É preciso um Estado que pela primeira vez tenha a coragem de dizer que é importante beneficiar também os que trabalham. Um exemplo importante. A despesa deste Orçamento de Estado para viagens e estadias dos governantes vai aumentar 38%. 38%. 156 milhões de euros. Aumentará as viagens para governantes deste governo ao longo do próximo ano. Pois vejam se não é um país ao contrário. As pensões aumentam 2%, as viagens aumentam 38%. Se isto não é um país ao contrário. Se isto não é um país ao contrário. Nas últimas horas, Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo têm-se multiplicado nos avisos que lhes interessam. O Parlamento não deve desvirtuar na especialidade este orçamento. Para o Governo é claro o que é desvirtuar na especialidade. Não venham pedir aumentos de pensões porque não há margem para isso. Não venham pedir menos portagens porque não há margem para isso. Não queiram reverter o descongelamento da taxa de carbono porque têm que continuar a pagar sobre os combustíveis. Hoje ficámos até a saber que para atingir a meta que o Governo prevê para 2025 é preciso descongelar novamente a taxa de carbono. Ou seja, mentiram-nos uma e duas vezes.
descongelaram a taxa de carbono sobre os combustíveis e vão fazê-lo novamente em 2025. Eu não sei o que o PS fará. Por nós não passarão a aumentar os combustíveis em Portugal. Por nós não passarão. Senhor Presidente e senhores deputados, o que é que o país precisa? Pergunta-se em casa. Não precisa certamente de partidos que se tornaram muletas do governo. Nem precisa certamente dos que subitamente perderam a memória e vêm aqui exigir melhores salários para médicos, enfermeiros, professores, polícias, vêm aqui exigir menos impostos e melhor saúde, quando durante 8 anos suportaram um governo que nos deu tudo o contrário daquilo que queríamos. Precisávamos de um governo que fizesse mais pela justiça, mas o governo aumentará em 1,7% o valor atribuído de dotação à justiça, num país e num ano que haverá de inflação 2,1%. Com isto fica claro que não vão investir, mas sim desinvestir na justiça. E esta reforma que é precisa e que faz falta, permita-me, Sr. Presidente, dizer que ainda hoje ficou evidente. Em Ponte de Lima, na nossa bela terra de Ponte de Lima, um homem foi vítima de assalto na sua orivesaria e defendeu-se usando a arma de fogo. Foi preso esta manhã. Pelas leis que temos, um homem de 82 anos que se defendeu de um assalto. Desculpem-me dizê-lo no Parlamento, mas o que nós precisamos é de mais homens e mulheres que se defendam de assaltos contra os bandidos deste país. Mais homens e mulheres que se defendam de assaltos contra os bandidos deste país. E é um problema que nos cabe a nós resolver. Não é aos juízes, nem aos magistrados, nem à Polícia Judiciária ou às Polícias de Segurança Pública ou ao GNR. É a nós resolver aqui no Parlamento do sinal político que precisamos que dar. O mesmo que a habitação. Saem à rua aos milhares. Esquecem que durante 8 anos um governo os transformou como membros e cidadãos do país ou dos países mais caros para se comprar habitação ou para se arrendar. Vejam mais uma vez este país ao contrário. O Governo atribui aos seus membros um subsídio de 750 euros para ter casa em Lisboa, enquanto a maior parte dos portugueses não tem nem um cêntimo para pagar a sua casa, nem em Lisboa, nem no Porto, nem em Braga, nem no Funchal, nem em todo lado deste país. É um país ao contrário. É um país ao contrário daquele que temos. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje iniciar-se-á uma nova fase em Portugal. Nascerá um governo central de um bloco central entre o Partido Socialista e o PSD. Nascerão convictos da escolha que fazem. Uma união ao centro para governar Portugal ao longo do próximo ano e dos próximos. Da nossa parte, sempre soubemos e sabemos onde estamos. O Chega será a oposição que este bloco central precisa de ter. O Chega será a oposição que o país tem agora que conhecer e avaliar. Ficou claro que há 2 partidos que estão juntos, PS e PSD. Fica também claro hoje, das cinzas deste acordo entre PS e PSD, que há uma única alternativa, o Chega. Muito obrigado a todos. Caiu a casa toda e partiu a louça toda. André Ventura conseguiu fazer uma coisa, conseguiu desmascarar este orçamento e denunciar aquilo que está a ser feito neste orçamento. Todos sabemos que os plenários é onde acontece todo o teatro da política porque tudo já está decidido anteriormente. Só que o Chega tem uma particularidade. Com uma nova forma de fazer política, conseguem contar a história real do que está a acontecer para o país real. E é aí que os outros partidos todos ficam sem saber onde colocar o pé porque ficam sem chão. O plenário desta tarde ainda está a decorrer, à hora que eu estou a gravar. É votação para o Orçamento de Estado. Em princípio está aprovado, mas não sei, estamos cheios de surpresas ultimamente no que diz respeito ao panorama político. Portanto, em breve mais novidades, não percam, verifiquem a vossa subscrição. Se for possível, deixem aqui um gosto, partilhem e até à próxima.